Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso poderoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa, neste início de semana e durante toda esta semana que se inicia, possa ser realmente presente. Sintamos a presença do Espírito de Deus em nossas vidas, nos guiando, nos fortalecendo, trazendo refrigério nos momentos de desafio e fortalecendo a nossa fé em todo o tempo. Meus amados, nós vamos começar, juntamente com esta semana, uma nova lição, a lição de número 2, a lição aqui dando continuidade ao livro de Isaías. Vamos agora para o capítulo 2 de Isaías, e o título da nossa lição é Andando na Luz. O verso síntese desta semana, desta lição, está em Isaías capítulo 2, versículo 5, que diz assim: Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Veja, meus irmãos, aqui, que nós temos aqui um verso aqui que precisa ser analisado com cuidado. Ele começa com um convite. Alguém está chamando. E esse alguém, embora inspirado pelo Espírito de Deus, não é o próprio Deus, é alguém. Né? Até porque ele também, esse alguém, precisa andar na luz do Senhor. O termo que ele coloca aqui é no plural, andemos, eu e você. Então, quem está convidando aqui é alguém que também anda na luz de a palavra Senhor aqui é Yahvé, um título, um nome dado a Deus o Pai, né? Título aqui é Senhor, né? Yahvé é nome. Então, veja aqui. Vinde, ó casa de Jacó. Quando ele fala casa de Jacó, veja que ele não diz casa de Israel. As pessoas sempre dizem, mas não é a mesma coisa, Israel e Jacó é a mesma pessoa, só que em estágio espiritual diferente. Jacó tipifica o homem carnal, o homem natural. O homem natural carnal, é o descendente de Abraão. Mas o Israel, em Jacó, o Israel tipifica simboliza uma nova criatura espiritual, que nasceu de Jacó. O velho homem, morreu. E agora tem que viver o Israel. O nome dado por Deus, a nova criatura gerada por Deus ali, naquele ato de fé, naquele ato de transformação, que tipifica uma transformação. Ali em Jacó, foi apenas uma mudança de nome, mas aquele encontro que ele teve com o Senhor naquela noite de luta, até o raiar do dia, ali foi o grande pontapé da transformação de Jacó em Israel. Jacó já era um homem abençoado, mas em Israel ele se tornou uma nova criatura espiritual guiada completamente por Deus. Olha que coisa linda nós temos aí. Então aqui ele está chamando aqui a casa de Jacó. A casa de Jacó, ele está falando diretamente à etnia das 12 tribos. A partir da tribo de Judá, que era o grande remanescente, que era filha de Sião. Das 12 tribos, essa tribo é a única, pelo menos que fisicamente permanece na lei do Senhor. Lembremos que quando as 10 tribos se separa de Judá e vai lá fundar o Reino do Norte, lá em Samaria, a partir de Samaria, e a partir desses momentos, né, os judeus já não chamam mais eles de irmãos, chamam eles agora de samaritanos, né? Por isso que nos dias de Cristo, o judeu tinha verdadeira ojeriza, queria distanciamento dos samaritanos, que eram seus irmãos, eram filhos do mesmo pai Jacó. Então, quando ele fala casa de Jacó, aqui ele está falando das 12 tribos, mas a partir de Judá. Lembremos que Isaías era um profeta que partiu de Judá.
estava sob o comando dos reis de Judá. Então ele fala a partir de Judá, a partir de Jerusalém, né? A partir ali da região da Judéia. Pois bem, então quando ele chama a casa de Jacó, ele está falando aqui a etnia. Ele não está falando ao povo espiritual. Todo povo espiritual que vai nascer em Israel, que vai nascer com essa tipologia do homem espiritual chamado Israel. Por exemplo, nos dias de Cristo, muitos, nos dias de Paulo, muitos gentios se tornaram israelitas espirituais, né? Então veja que ele está falando aqui especificamente aquele povo. Aqui é uma mensagem especificamente, diretamente ao povo carnal, diretamente ao povo natural, né? Que não haviam experimentado uma transformação espiritual. Nós precisamos entender essa linguagem espiritual que a Bíblia traz para que a gente não faça uma mistura. E nunca cometa aquele erro de dizer, é a mesma coisa. Cuidado que nunca é a mesma coisa. Jacó é uma coisa, Israel é outra. Senão Deus não tinha trocado o nome. Né? Se fosse a mesma coisa, Deus não troca 6 por meia dúzia, não. Tem um objetivo quando ele faz isso, né? Então, meus amados, então ele diz bem claro aqui, essa pessoa que está chamando aqui, deixa bem claro e diz assim, andemos na luz do Senhor. E qual é a luz que Jacó está sendo chamado para andar? Quem vai andar na luz é Israel. Jacó está sendo convidado, o vinde, aqui é um convite. Nós sabemos que a verdadeira luz do Senhor, nesses dias aqui, em que Isaías escreveu, 600 anos antes de Cristo, aproximadamente, a luz aqui era apresentada em tipos, no cordeiro, no leão da tribo de Judá, na rosa de Saron, no lírio do vale, né, na pedra. E aqui nós sabemos que esta luz ela se torna realidade nos dias de Cristo. Quando lá em João, capítulo 8, versículo 12, Cristo falou, eu sou a luz do mundo. Ou seja, Jesus era uma lâmpada onde a luz de Deus brilhava através dele. A luz que brilha no mundo é a luz de Deus e Jesus é a lâmpada. Apocalipse diz que na nova terra, a luz de Deus, Deus é a luz e o cordeiro é a lâmpada. Né? Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus Cristo ele é o resplendor da glória de Deus. Ele resplandece, ele é a lâmpada. Sem ele, a luz de Deus não poderia resplandecer neste mundo. E é por isso que ele diz várias vezes, lá em João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo. E em outra parte ele vai dizer, enquanto eu estou no mundo, lá também em João, no livro de João, no Evangelho de João, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, é assim que nós começamos aqui o livro de Isaías, a segunda lição, mostrando aqui mais uma palavra, né? E ele fala, andemos na luz. Além de Jesus Cristo ser a luz, ele falou, eu sou o caminho, porque nós andamos no caminho, através de um caminho. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta da nossa lição. Das 12 perguntas que iremos, durante toda a semana, meditar, refletir, se aprofundar no conhecimento que o Senhor nos deu aqui nesse livro de Isaías, que é um livro fantástico, que é um livro cheio de revelações messiânicas, não só para o tempo de Cristo, mas também para o dia de hoje, né? E aí vamos nos aprofundar e aprender com esta palavra que vai nos edificar espiritualmente. A primeira pergunta diz assim, a que tipo de mulher foi comparada o povo de Judá, o povo de Israel, ali por Isaías? O verso 21 de Isaías 1:21 diz assim, como se fez prostituta a cidade fiel? Aqui é uma afirmação, como se fez prostituta a cidade fiel? Ela, que estava cheia de justiça, ou seja, que um dia, né, andou na justiça, andou na plena justiça, cheia, né, plena. Nela hoje, né, antigamente nela habitava a retidão, mas agora, hoje, habita homicidas. Veja só, meus irmãos, a confissão aqui, a revelação que Isaías está dizendo, porque Deus é quem está falando aqui através de Isaías,
Disse, olha, no passado o povo de Judá, o povo de Israel, andou fiel na minha presença, foi uma mulher fiel, porque aqui ele está comparando aqui uma mulher, uma prostituta, né? Foi uma mulher fiel, foi como uma esposa fiel no passado, e ela andava cheia de justiça, que coisa linda, né? Mas agora não. Um dia nela habitou a retidão, mas agora ela se tornou uma cidade onde habitam homicidas e se tornou uma prostituta. Que linguagem! Uma linguagem triste, não tem linguagem mais repugnante, o povo entendeu, né? Entendia muito bem, porque o povo religioso de Israel, o povo religioso, principalmente de Judá, né? Chamado aqui no capítulo 1 de Filha de Sião. Esse povo era um povo que sabia muito bem o quão pejorativo, o quão nojento era o termo prostituta, prostituição, imoralidade sexual. Ora, das 98 maldições que é descrita na Bíblia Sagrada, quase que metade dessas maldições tem vínculo de forma direta e indireta às questões das imoralidades sexuais. É algo muito grave a questão da imoralidade sexual. Aí envolve tudo, envolve adultério, fornicação, sodomia, né, zoofilia, homossexualismo, a prática do homossexualismo. Pronto. Existe muita coisa envolvendo aí, né? E a pedofilia, né? E outras coisas mais, né? O incesto, tudo isso está dentro de coisas que Deus recomendou, né, para o seu povo que não pudesse ser praticado. A questão da imoralidade sexual deixa muito bem claro para o povo de Deus que é uma deficiência de ordem espiritual muito grave. O sujeito que pratica essas coisas, ele já está muito distante do Senhor. Quem pratica qualquer tipo de imoralidade sexual é porque ele está silenciando a voz do Espírito de Deus na sua mente. E ele já está indo perigosamente para um ambiente realmente ali, pulando ali, atravessando a fronteira para a apostasia, é algo perigoso. E quem está na prática profunda dessa imoralidade sexual já está lá no poço mesmo, no fundo do poço, né? Então, e a imoralidade sexual, ela obviamente já é apostasia, mas ela entra num nível de idolatria profunda, que aí, ali, só mesmo a morte, né? A morte. O homem entra numa situação muito complicada, tem que ter muito cuidado com isso, porque lá só sai morrendo completamente para o mundo, ou se não conseguir morrer para o mundo, já morre mesmo lá no mundo, né? Pois bem, então é assim que o Senhor está dizendo que o povo dele, o povo de Israel, naquela época, ali nos dias de Isaías, no tempo ali nos dias ali que contemporâneo do rei de Babilônia, o rei Nabucodonosor, quando o povo estava prestes a ser levado para o cativeiro babilônico, né? Pouco depois de Isaías escrever isso aqui, pouco tempo depois, aquela é uma situação muito complicada. O povo de Deus foi chamado de prostituta. Deus não tem medo de chamar de prostituta, não. No tempo do fim, lá em Apocalipse 17, a igreja dele, ele chama de prostituta de novo. Foi uma igreja que lá no deserto, chegou uma mulher toda vestida de branco lá no deserto. No capítulo 12 de Apocalipse é uma mulher branca, a igreja apostólica. Jesus entregou uma igreja pura para o mundo. E aí essa igreja foi entrando em apostasia. Um dia essa igreja foi igual essa daqui. Um dia foi uma cidade fiel, a igreja dos apóstolos foi fiel. Um dia essa igreja estava cheia de justiça. Um dia essa igreja andou na luz, mas ela ia passar por uma transformação e apostasia, entrar na apostasia. O apóstolo Paulo diz, ó, não se enganem, Jesus não voltará a essa terra sem que antes ocorra uma grande apostasia. E só depois da apostasia virá o fim, Jesus voltará. Pois bem, então a igreja que aí está, ninguém pode dizer que a instituição, a placa da igreja, o CNPJ, a estrutura física comandada por homens é a igreja de Cristo, não. Não é.
A igreja de Cristo são as pessoas que obedecem à palavra de Deus. Não é uma instituição. Não é uma pessoa que pertence a uma instituição que se diz ser a igreja de Deus. Quem entra nela não pode se considerar um salvo, um filho de Deus, uma nova criatura, não. Só se transforma numa nova criatura são as pessoas que se convertem a Deus e começam a guardar os seus mandamentos, seguir a sua palavra. Aí sim se torna um filho de Deus. Quando o Espírito de Deus, pela sua obediência, né, o Espírito de Deus começa a habitar nesta pessoa. Esse é o crente de verdade, esse é o filho de Deus de verdade. O resto, se não for assim, se não obedecer, não é. Está dentro dessa prefiguração aqui de prostituta, pertencendo a uma igreja, uma mãe igreja, né, prostituta. Se não entender isso, a pessoa está sendo apenas um religioso, está sendo apenas um Jacó, e ele precisa se tornar num Israel, precisa haver a transformação espiritual nele. E a transformação é necessária, porque senão o homem que um dia andou na justiça, andou em retidão, ele se torna um homicida. Ou seja, alguém... mas os homicidas lá em Israel, no tempo que... lá em Jerusalém, no tempo que Isaías escreveu isso aqui, todo mundo não era homicida, mas está sendo julgado como homicida, porque era o espírito que estava em seus corações. Eram os desejos que ele tinha para com os seus próximos, não havia amor ao próximo. Por quê? Porque haviam abandonado a lei do Senhor. Porque haviam abandonado a obediência, uma vida de obediência a Deus. Continuando, meus amados, vamos aqui para a segunda pergunta. A segunda pergunta aqui, para nós concluirmos aqui a nossa porção diária aqui do livro de Isaías. A segunda pergunta diz: qual é agora as características dos príncipes dessa cidade e de seus moradores? Ou seja, nos dias de Isaías, o Senhor agora vai revelar por que essa igreja havia se tornado uma prostituta, porque que os membros todos estavam dentro de uma instituição, de uma comunidade que está sendo comparada a uma prostituta. Quem são os responsáveis por conduzir o povo a isso, né? Vai revelar aqui. E assim como era nos dias de Isaías, como é hoje agora, né? Até porque há um princípio bíblico imutável, irrefutável, que é o princípio da repetição, né? O que foi é o que será, o que aconteceu no passado tornará a acontecer agora. Então nós estamos vivendo dias semelhantes a esses aqui. Então cada palavra escrita por Isaías aqui se aplica à igreja de hoje. Fracos, né? E coitados são aqueles que não conseguem enxergar isso, porque estão condenados a repetir os mesmos erros, quem não tem discernimento para enxergar isso aqui. Porque é um princípio estabelecido na própria Bíblia, né? O que foi é o que será. O próprio Cristo vai dizer, olha, assim como aconteceu nos dias de Noé, assim também será lá antes da vinda do Filho do Homem, nos dias que antecedem a vinda do Filho do Homem. Então ele deixa bem claro, Cristo sempre vai pegar o passado e lançar lá para o futuro. Então, quando nós lemos o livro de Isaías e algumas pessoas que foram ensinadas o errado, né? E entendem que esse livro de Isaías foi só para aquela época, coitado. Esse pobre coitado foi alienado por pessoas mal intencionadas ou pessoas que também foram catequizadas, né? Ensinadas a partir do erro para não entender essa verdade. Até porque a palavra de Deus, a palavra que sai de um Deus eterno, ela não pode estar, como o próprio livro de Isaías diz, Isaías 48, a palavra do Senhor permanece para sempre. Vem estação, vai estação, seca a erva, cai a sua flor, a sua folha, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Então Isaías 8:3 diz, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defende o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Então veja aqui, o Senhor sempre vai deixar bem claro que a culpa maior é
exatamente dos líderes religiosos. A culpa dos líderes religiosos. Eles são os grandes responsáveis para que o povo tenha chegado neste nível espiritual de se tornar como uma prostituta. É como uma mulher que deve obediência ao seu marido, que seria Deus, o Senhor, e agora ela estava se deitando com outros deuses, deus das outras nações. E essa é a figura a imagem de uma prostituta que ele cita aqui no versículo anterior. Agora, por quê? Porque como uma mulher rebelde, que é infiel ao seu marido, os príncipe vem do termo principal. Principal quer dizer aqueles que detêm uma posição de hierarquia elevada, que nesse contexto principal aqui se refere aos sumos sacerdotes, aos principais dos sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes, depois os demais sacerdotes e depois os demais levitas que não operavam no santuário como sacerdotes. Então, esses são os principais. Existe uma hierarquia, segundo a própria capacidade humana, que o Senhor vai cobrar deles isso. Então, por isso que ele diz aqui, os teus príncipes são rebeldes. A rebeldia deles foi copiada pelo povo. O povo copiou, e ele explica aqui aonde está o problema grave aqui. É que os príncipes, eles se tornaram companheiros de ladrões. Olha só. Aí tem aquele ditado, né? Me dizes com quem andas, que eu te direi quem és. Não tem um ditado popular que diz assim? Pois bem, no livro do Salmo, no capítulo 1, versículo 1, o livro do Salmo começa logo assim, nos dando um mandamento de que nós não devemos nos sentar na roda dos escarnecedores e nem nos demorar no caminho dos pecadores. Então, muita gente acha que não pode sentar numa cadeira onde tem né? E o povo dos dias de Cristo usava isso ao pé da letra, né? Quando via Jesus sentado com os malfeitores, e olha, transgrediu o mandamento lá do Salmo, né? Não entendia. A Bíblia diz sentar é para se deter. A pessoa que conversa com outro em pé, ele está apressado para ir embora. Aquele que se senta é porque não tem pressa de sair. É por isso que o verbo lá é deter-se, demorar-se. Né? Tá lá no... E muita gente lê isso e tem dificuldade de entender isso. Não é pecado sentar onde tem um malfeitor, um pecador, não. E tem que sentar para conversar com ele, para explicar a Deus, para tentar mostrar a verdade, para que ele se converta. Tem que ser assim. Você não pode se deter para se associar, para fazer sociedade, para fazer laço de amizade, para fazer pacto de amizade, para fazer um projeto para seguirem juntos em tudo. Não pode? É isso que o texto está dizendo. E então, foi o que eles fizeram aqui. Os príncipes de Israel se achegaram aos ladrões e acabaram se tornando roubadores, ladrões também. Não é? Ora, a pergunta clara é, para quem tem dificuldade de entender, para quem não tem discernimento espiritual, a pergunta é, raciocinemos juntos, o que é que o ladrão faz? Qual é o interesse principal do ladrão? Ora, o que o ladrão faz é roubar. Ele rouba o quê? Dinheiro. O que é que ele quer? Dinheiro. O ladrão quer outra coisa? Não, dinheiro. Não é isso? Não é muito claro isso aí? Pois é. É isso que o ladrão quer, dinheiro. O problema dos levitas sempre foi o danado do dinheiro. Sempre foi. Até hoje é assim. Qual é o problema das igrejas de hoje, dos pastores, dos líderes? Não é o dinheiro? O dinheiro não transforma a cabeça deles? Quantos pastores ricos, milionários, donos de igreja hoje, não cometeram esse erro? Começaram lá no passado, quando pobre, pregando a verdade, era uma pessoa e o dinheiro transformou ele. Quantos? A lista é grande. Eu vou deixar por conta de vocês fazerem esse exercício mental. Né? Porque isso é uma realidade para qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência e consegue enxergar um palmo dentro do nariz.
Olha, meus amados, esse foi sempre o problema. Quando Cristo disse assim, o vosso Deus é Mamon, é o dinheiro, que está falando para quem? Para os sacerdotes. Para os sacerdotes e os representantes dos sacerdotes que iam até Cristo, aquela seita dos fariseus. Mamon é o pai de vocês. Mamon é o que vocês estão buscando. Vocês querem saber de dinheiro. E o dinheiro transformou a vida de vocês. Era assim desde o passado aqui, ó. Se tornaram rebeldes e ladrões porque andaram com ladrões. E aí o mau exemplo deles, faz com que os membros de Israel inteiro também quisessem essa mesma coisa. Como eles amam o dinheiro, eles querem o dinheiro só para si, porque o dinheiro escraviza a mente do homem, eles esqueceram o órfão de Israel, esqueceram a viúva de Israel. Está aqui o texto. É que o texto está dizendo. Não defende o direito dos órfãos e nem chega perante eles a causa das viúvas. Ou não é assim hoje? Ou será que a igreja, onde os pastores são bilionários hoje nas igrejas dele, não tem senhoras passando fome na igreja dele? E ele está dizendo para a pobre senhora lá, você só ganha o salário mínimo, é aposentada, gasta 800 só de remédio, mais da metade do seu salário é? Pois tire 10%, senão o devorador vai arrancar tudo que você tem. E a viúva, que deveria ser ajudada pela igreja, a pobre coitada, ela é tomada o dinheiro dela. E é assim que nós vimos hoje. A história não é a mesma? E por que que tem cristão que não está denunciando esse pecado? Por que que tem um cristão que está sendo cúmplice dessas instituições e desses pastores que já são multimilionários? Porque não tem compromisso com a verdade. E este texto aqui de Isaías, essa verdade que está sendo exposta para nós hoje, é justamente para que nós tomemos posição ao lado da verdade. Não ao lado da instituição, não ao lado da maioria, não ao lado do homem rico, não ao lado do homem poderoso, mas ao lado da verdade, para que em nós habite a justiça, como era a igreja anteriormente, e não como se tornou ela hoje uma prostituta.